foi tratado para um infarto agudo do miocárdio. Como é que passa, cara? Bom, não entrou, mas isso não acabou com os nossos problemas, né? A varfarina, durante os mais de 50 últimos anos, tem sido o único anticoagulante oral que nós tínhamos, e só que é difícil a gente conseguir tratar e manter o paciente anticoagulado corretamente, porque ele tem um início de ação lento, ele tem uma janela terapêutica bastante estreita, a farmacodinâmica e a farmacocinética são pouco previsíveis, para dizer quase que imprevisíveis. Existe uma grande interação medicamentosa e alimentar, né? O paciente não pode praticamente nem olhar para o verde, que o INR dele vai se alterar, vai diminuir. Vai aumentar. E há uma grande necessidade de monitorização. Então, o que mudou realmente para a gente, né? Isso sem contar que o paciente tem que ir lá milhões de vezes fazer exames, e a gente tem que iniciar o tratamento com a heparina de baixo peso normalmente, até que se atinja o INR terapêutico, a gente possa retirar essa medicação parenteral. Bom, isso leva a uma perda de tempo enorme, tanto por parte do médico quanto por parte daquele paciente. Ocorre um aumento grande de custos para o sistema de saúde, e a gente vê por meta-análises que 44% desses pacientes que têm sangramento estão com INR supraterapêutico, e 48% que têm trombose estão com INR infraterapêutico. Então, assim, praticamente só 50% dos pacientes que fazem uso de varfarin realmente estão dentro da janela. E aí a indústria começou a tentar ver o que ela podia trazer para a gente em termos de anticoagulante ideal, né? Que pudesse trazer para a gente o anticoagulante ideal. Então, pegaram vários insetos e outros animais hematófagos, sanguessugas, e tentaram fazer um anticoagulante que fosse uma dose única, que tivesse início e término de ação rápidos, para a gente poder reverter o mais rápido possível, poder iniciar o tratamento o mais rápido possível, que a farmacocinética e a farmacodinâmica fossem previsíveis, que não interagissem nem com medicamentos nem com drogas, que as doses pudessem ser fixas e que tivesse uma janela terapêutica bem mais ampla e sem a necessidade de monitorização. Bom, vários parenterais foram desenvolvidos e estão sendo até agora. O Fondaparinux veio para ficar, mas ele é caro. Aqui no Brasil ele nós não temos ele muito disponível. E em termos de anticoagulantes orais, em 2004 foi lançado o Chimilagatran, que foi desprezado, não foi aprovado por causa das alterações hepáticas que ele causava e que levou à morte de algumas pessoas. Bom, então outros medicamentos começaram a ser desenvolvidos, e o Rivaroxaban, o Apixaban e o Dabigatran tiveram estudos extensos, grandes, com muitos pacientes, e eles, afinal, vão ser os medicamentos que agora a gente vai poder lançar a mão, sendo que nesse momento o Rivaroxaban é o único que nós temos para a doença tromboembólica venosa. Foi aprovado essa semana, inclusive, para o tratamento da embolia pulmonar aqui no Brasil, pela Anvisa, e o Rivaroxaban e o Apixaban vão agir no fator 10A e o Dabigatran no fator 2A. Bom, eles estão aprovados, o Rivaroxaban como Xarelto, né? Todo mundo já conhece. O Apixaban, como eu não sei se é Eliquis ou Eliquis, não sei. E Dabigatran como Pradaxa. Bom, o Rivaroxaban é o único que a gente realmente pode usar para o tratamento do TEV. Os outros podem ser usados tanto para fibrilação atrial e prevenção do AVC, quanto para a prevenção de trombose venosa em cirurgia de joelho e quadril, que são muito prevalentes. Falando do Dabigatran, ele é uma prodroga, né? Então, ele entra como prodroga, ele é metabolizado no fígado e no plasma e passa Dabigatran.
Ele tem uma biodisponibilidade de 6%, o pico plasmático dele é rápido, em meia hora, 2 horas ele já está fazendo efeito, e tem uma vida média de 12 a 14 horas. Então, a posologia dele é preferencialmente 2 vezes por dia. 80% dele é eliminado por via renal, então a gente não pode usar medicamentos que sejam eliminados pelo rim, pela glicoproteína P, que são a quinidina, mildarona, verapamil, cetoconazol e claritromicina. Bom, o estudo que eles fizeram para tromboembolismo venoso foi o RECOVER, e a dose que eles fizeram com que a gente usasse, que deu certo e que mostrou que não tem inferioridade em relação ao tratamento com varfarina, foi de 150 miligramas 2 vezes ao dia. Só que ainda não foi aprovada pelo FDA, então a gente não usa ainda. O interessante dele é que, apesar dos novos anticoagulantes orais não terem exatamente um tratamento específico como antídoto, ele, como é ligado à proteína plasmática em 80%, em 60%, ele pode ser retirado do sangue através de diálise. Então, ele é pelo menos um anticoagulante diferente e que pode se lançar a mão de algumas coisas. Ele foi o que mais causou sangramento gástrico, então pacientes que tenham esse problema não podem, de preferência, ser usado esse tipo de droga. E ele, quando você tem um clearance abaixo de 30, você faz uma dose, a metade da dose, 2 vezes por dia também. O Rivaroxaban é, na verdade, o nosso único que realmente a gente usa. Ele é excepcional porque é usado uma vez só, então a aderência ao tratamento é muito mais fácil. Ele tem uma biodisponibilidade oral de até 80%, cerca de 80%. O pico plasmático deles são todos muito semelhantes, esse é um pouquinho maior, de 2 a 4 horas. Tem uma meia-vida de 7 a 11 horas. Isso quer dizer que o paciente não pode esquecer de tomar. Ele tem que tomar, senão ele pode trombosar. A eliminação, 1/3 por via renal, 1/3 metabolização hepática e excreção intestinal e 1/3 por metabólito ativo, que são também eliminados por via renal. Ou seja, pessoas com insuficiência renal, se possível, não é para ser usado esse tipo de medicamento. O estudo foi o Einstein, né? E eles comprovaram que ele é não inferior ao tratamento com varfarina. Já para fibrilação, para artroplastia do quadril, eles são superiores. Não houve alteração grande em relação a episódios hemorrágicos e não houve grande diferença também quanto a eventos adversos hepáticos que houve com o Chimelagatran. Então, isso acabou. Então, ele é tão eficaz e seguro quanto a varfarina. A dose recomendada é de 15 miligramas por via oral no início, 2 vezes por dia durante 3 semanas, 21 dias, e a seguir, uma vez só por dia, uma vez por dia. Nós recebemos uma visita do Tom Lenzing, que é um médico holandês que foi o mentor desse projeto, e que falou que esse marketing aqui de usar 2 vezes por dia durante 3 semanas, não foi porque 20 miligramas não funcionariam, e sim porque eles estavam tendo uma resistência do médico para que se usasse isso, mas que isso foi só para convencer o médico que ele deveria usar, que isso manteria o paciente dele mais seguro. Então, mas o que está escrito lá é que a gente deve usar 15 miligramas 2 vezes por dia, durante 3 semanas seguidas. Para fibrilação, 20 miligramas, e para artroplastia do quadril, 10 miligramas por dia durante 35 dias, para superioridade, 12 a 14 dias para não inferioridade. E para artroplastia do joelho, também 10 por 12 a 14 dias. E a gente deve evitar para clearances de creatinina baixos. O Apixaban também é inibidor direto do fator 10A, que nem o Rivaroxaban, a meia-vida de 8 a 14 horas, eliminação renal. Também deve-se evitar medicamentos como cetoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina, e, se for muito necessário, reduz-se a dose para metade.
O estudo foi o Amplify e também mostrou não inferioridade, mas não está aprovado ainda nos Estados Unidos e muito menos aqui. Isso aqui eu acho que a gente já falou. Idosos, pessoas com creatinina de 1,5 ou pessoas com peso baixo, também deve-se reduzir a dose. Bom, e aí, o que a gente faz quando tem que retirar esses medicamentos, né? Então, o que eles sugerem é que para cirurgias eletivas e que não envolvam o canal espinhal, que a gente suspenda o dabigatran 48 horas antes e o rivaroxaban e o apixaban 24 horas antes. Já se tiver isso com clearance normal, se for menor que 50, o dabigatran a gente tem que suspender 72 horas antes e o rivaroxaban e o apixaban 48. Se for de 30 a menos que 50, a gente vai suspender com 4 dias o dabigatran e 48 horas também o rivaroxaban e apixaban. Quais são as limitações? Eles são bem mais caros, mas todo medicamento novo, no início é muito caro, né? Esses estudos, esses trials são muito caros e eles têm que ganhar nesses primeiros 5 anos até que a molécula possa ser quebrada e você possa ter o seu remédio copiado. Eles não têm antídoto específico e nós não temos ainda dados de segurança a longo prazo. Eles devem ser evitados na gravidez e amamentação, porque as moléculas são muito pequenas e elas atravessam a barreira placentária e passam para o leite materno também. Não deve ser usado em portadores de válvulas mecânicas, cardíacas, e não deve ser usado de preferência em pacientes com insuficiência renal. Se houver um sangramento ou overdose, esse é um problema. Se você tiver tomado em até 2 horas, o uso de carvão ativado pode ajudar. A hemodiálise vai servir só para o dabigatran, ela vai remover em até 60% do que foi absorvido. O fator recombinante 7A pode ser utilizado, mas ele também pode causar coagulação intravascular disseminada, então isso é um problema grande. E podem-se usar complexos concentrados de protrombina, que é o bebulino. Bom, os novos anticoagulantes orais parecem ser, e provavelmente serão, assim, excepcionais, principalmente quando a gente já tiver um antídoto. Mas, só lembrando, a heparina de baixo peso, ela foi usada durante muito tempo, também a gente não tinha nenhum antídoto, né? E sangramento todo mundo pode ter, até com a varfarina. Outra coisa, mas o sangramento cerebral, por exemplo, é muito menor com o uso dos anticoagulantes orais novos do que com a varfarina, então isso conta a favor dele. E a gente tem que ver cada perfil de cada doente. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem insuficiência renal, talvez seja melhor dar preferência ao dabigatran, quem sabe. Ou se você tem um problema de aderência daquele paciente, você acha que ele não vai lembrar de tomar 2 vezes, talvez seja melhor dar o rivaroxaban e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer, a varfarina continua como medicamento excelente no nosso arsenal. Aquele paciente que se consegue controlar bem, mantendo a janela terapêutica, não vale a pena mudar, ele é muito mais barato que os outros. E pacientes com insuficiência renal e hepática grave não são bons candidatos ao uso de novos anticoagulantes orais. E o dabigatran deve ser evitado em pacientes com úlceras. Bom, eu não sei por que não apareceram aqui os meus 2 últimos slides. Um era falando a respeito de como é que a gente fazia para retirar, para fazer a ponte, eventualmente, em quem já esteja usando a varfarina e que você queira passar para um novo anticoagulante oral. Isso pode ser feito, basicamente, reduzindo quando o INR está menor que 2, né, no caso da dabigatran e apixaban, e quando tiver menor que entre 3 e 2, já pode-se começar o rivaroxaban sem problema. Se você estiver usando a heparina de baixo peso, você pode iniciar o xarelto 2 horas antes do que seria a sua próxima dose. E quanto a alterações laboratoriais, praticamente não existem, a não ser com o dabigatran. Ele muda
o PTTA, ele muda o termo de trombina, mas talvez não seja exatamente bom a gente se fiar nesses exames. Então, lembrando, com esses novos anticoagulantes, a gente não faz exame laboratorial e a gente só torce para que o paciente não sangre. Bom, muito obrigada.